Bom dia, sétimo ano. Sejam bem-vindos a mais essa aula de História. Eu sou a professora Janaína Jardim, esse é o meu sinal. Hoje nós vamos ter uma aula aqui que nós vamos comparar dois sistemas. Mas antes de falar um pouco sobre a aula, eu vou apresentar aqui o professor que vai mediar na nossa aula. Bom dia, professor Tony. Bom dia, Janaína. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Centro de Mídia e Educação de São Paulo. Esse é o meu sinal. Bom dia, Sidney. Bom dia, o André também, que vai estar aqui conosco, falando com quem a gente não sabe falar. Precisamos de todas as habilidades aqui para passar todos os conhecimentos. Quero mandar aí um bom dia para a Escola Estadual Maria José Antunes Ferraz, de Taboão da Serra, e também para a Escola Estadual PO de Rosólia. Lembrando, rapidamente, para vocês não esquecerem da avaliação socioemocional para ser preenchida até o dia 22/9 na Secretaria Digital. Não esqueça. Bora para a aula. Bora para a aula. Muito obrigada, então, pelos recados. Sejam bem-vindos, professores. Lembrando que vocês podem colocar as suas contribuições no chat sobre o nosso tema de hoje. Mesmo que eu não ler ou o professor Tony não ler a sua contribuição, os outros professores estarão lendo, todos os alunos vão ter acesso a essas suas contribuições. E a gente faz do nosso chat aqui um espaço de boas práticas, de debates. E hoje, dá uma olhadinha na tela, qual é o nosso objeto do conhecimento? A economia na América colonial. E aproveitando já a habilidade do currículo paulista, apresentar o processo de exploração econômica das colônias portuguesa e espanhola na América entre os séculos XVI e XVIII. Habilidade. Olha só, sétimo ano, presta atenção no verbo da habilidade. Comparar. Então, nós vamos comparar a dinâmica econômica nas colônias portuguesa e espanhola na América. Vou voltar na tela. Então, olha só. Essa primeira imagem é da mineração em Potosí. Então, vocês já sabem que estamos falando aqui de América Espanhola e que de cara eles já encontraram ouro. Esse segundo documento já é uma mineração de diamantes do ano de 1730 de Carlos Julião. E essa é uma pintura retratando o trabalho em minas de diamantes no Brasil, no século XVIII. Tem uma peculiaridade aí entre as duas imagens, está bem? Uma é anterior, sim, e esta aqui ela é do século XVIII, essa é da América Portuguesa. Mas tem uma peculiaridade. Quem são as pessoas que estão trabalhando nestas obras, Então, eu vou deixar alguns segundos para que vocês me tragam essa informação. Quais semelhanças e diferenças você consegue identificar nas imagens 1 e 2? Tem muito a ver com o que a gente conversou nas últimas aulas em relação a mãos de obras empregadas nesse tipo de trabalho. Vou deixar um minuto. Nessa primeira imagem, assim, de cara, a primeira mão de obra explorada na colonização espanhola foi a indígena. E aqui em 1770, no Brasil, a mão de obra explorada, assim, na sua grande maioria, já foi a mão de obra africana. Tivemos exploração indígena e africana. Mas na grande maioria, se a gente pensar na quantidade de pessoas, a mão de obra africana ela foi muito mais explorada. Então, a semelhança entre ambas é a escravidão, na mão de obra para retirar aí esses minérios. A diferença é que na Espanha a gente foi utilizado muito mais indígenas, Foi utilizado os escravos negros também, mas os indígenas em maior quantidade. E já na portuguesa, a gente tem uma maior quantidade de escravizados africanos sendo utilizado nesse meio de exploração. Eu vou mostrar para vocês, então, a gente vai pensar um pouquinho na forma de organização da colônia espanhola na América. E aí vocês têm, nessa perspectiva, o mapa da América Espanhola, mas eu vou trazer aqui ele mais ampliado. Porque a gente precisa pensar na forma de organizar esse território. Então, aqui comigo, eu tenho esse mesmo mapa, só que ampliado. Dá uma olhadinha aqui na tela, aliás, aqui no mapa. A gente tem assim, toda essa porção em vermelha que vocês estão vendo aí, que aqui, para mim, é a porção roxa, vocês têm a América Espanhola. Então, esse é o mapa com a perspectiva aí do século XVIII para o XVII. Como que os espanhóis organizaram a porção deles, que é uma porção bem grande, sétimo ano, que porção imensa. Eles organizaram com vice-reinos e capitanias hereditárias. Então, vice-reino tem aqui, da Nova Espanha, Nova Granada, Peru e Rio da Prata. Os vice-reinos eram os locais onde eles mais encontraram ouro. Então, ali, eles colocaram vice-rei.
O vice-rei, ele era diretamente ligado ao rei. É como se fosse o representante da coroa espanhola aqui na América Espanhola. E esse vice-rei, ele só poderia ser um chapetone. Quem era o chapetone? Era aquele colonizador que estava aqui na América Espanhola, porém, ele era nascido lá na Europa. Esses eram chapetones, só eles podiam ser vice-reis. Os crioulos, que nós já falamos na outra aula, os crioulos, eles eram filhos de europeus, só que eles nasceram nesse território da América Espanhola. E por terem nascido no território da América Espanhola, eles tinham menos prestígio na Europa. Então, eles não ocupavam o cargo de vice-reino. Vice-reino era onde tinha mais ouro. E as capitanias hereditárias, né, que é uma forma também de organizar esse território. Aí nós temos assim, ó, a Capitania Geral de Cuba, Capitania Geral da Guatemala, Venezuela, do Chile. O que são as capitanias? Nas capitanias, nós temos alguns territórios onde não foram encontrados tanto ouro. Só que por uma questão estratégica e logística, foram colocados capitães aqui para proteger o território. Afinal de contas, os povos indígenas estavam resistindo. E aí, dá uma olhadinha aqui no mapa do Brasil. Vocês perceberam? Percebeu, Protone, que a forma dele está bem diferente? Sim. O formato, né? Bacana. Tá bem diferente. Então, olha só, no comecinho aqui do século XIX, né, entre século XVIII e XIX, esse era o nosso território. Por que ele muda a carinha dele depois? Porque os portugueses começaram a avançar e ganhar terreno. Porque, na verdade, gente, vocês se lembram lá das capitanias hereditárias? A nossa porção era isso aqui, ó. Nosso pedaço da América era esse. O nosso não, né? Dos portugueses. Era só isso aqui, ó. Onde eram as capitanias hereditárias. Mas aí eles foram entrando, né, com as bandeiras, eles foram entrando no território, ó, e ganhando espaço aqui. Por isso que o Brasil tinha essa configuração, né, o mapa tinha essa configuração, depois foi aumentando o território e mudou, né, a carinha do mapa. Então, olha só, ficou claro para vocês que a capitania geral e o vice-reino é uma forma de organizar todo esse território? Foi assim, então, que os espanhóis organizaram o território. O território que eles conquistaram, né? A gente tem essa palavra conquistaram, a gente tem muitas críticas em relação à conquista. Afinal de contas, já tinham povos morando aqui, vocês sabem, né? Tinham os povos indígenas, os incas, maias, astecas, e entre milhões de outras etnias. A gente tem uma sequência, né, de 1500 a 1530, que eu vou explicar aqui no Lapbook que nós fizemos na última aula. Eu até vou pedir para voltar aqui no Lapbook. Isso. Então, a gente conversou assim na última aula, que de 1500, entre aspas, descobrimento, a gente tem uma série de questões para falar sobre o descobrimento, achamento, né? Mas vamos dizer que Pedro Álvares Cabral, entre muitas aspas, descobriu o Brasil em 1500. De 1500 a 1530, o Brasil ele não estava povoado, né, por europeus. Tinha indígenas aqui, gente. Sempre existiram os povos indígenas na América. Só que os europeus não estavam vindo para o Brasil povoar. Eles só estavam extraindo o pau-brasil. Então, nós ficamos aí de 1500 a 1530 apenas com a exploração do pau-brasil, que nós falamos na última aula, certo? Aí Martim Afonso, conversando com Dom João III lá na Europa, ele diz assim, olha, Martim Afonso, os franceses estão de olho no nosso território, então é melhor você tentar colonizar aquela terra. Aí, voltando lá no nosso mapa mental, o que que acontece? Em 1532, o Martim Afonso ele vem para o Brasil, ele funda a primeira vila de São Vicente e ali ele começa o nosso segundo ciclo econômico, né? Que é a cana-de-açúcar. O primeiro foi o pau-brasil, a segunda cana-de-açúcar. E ele viu que deu certo, né? O Brasil ali foi muito próspero, algumas capitanias foram muito prósperas na cana-de-açúcar. Então, qual foi a forma de organizar esse território? Capitanias hereditárias. Vocês se lembram o que era a capitania hereditária? Capitania hereditárias foi aquela divisão da porção
da América Portuguesa, e aquela divisão era cedida a capitães donatários. E esses capitães donatários, eles recebiam essa porção de terra, eles podiam cobrar impostos, doar parte das terras. Só que assim, não era tão simples ser um capitão donatário, né? Porque a coroa portuguesa lá na Europa, ela não financiava esses capitães donatários. Eles tinham que promover a colonização com os seus próprios recursos. Isso era muito complicado. A gente já falou o primeiro tópico, né, de 1500 a 33, falamos aí da questão do pau-brasil. Povoamento mínimo, eu já falei para vocês, que a gente teve um período aí sem povoamento no Brasil, sem povoamento de europeus, está bem? Porque depois a gente precisa pensar sempre que os indígenas estavam aqui. E aí tem a questão dos franceses que exploraram o pau-brasil na costa brasileira. Lembra? O Dom João III falou, olha, tem muita gente de ouro aqui, de olho nas nossas terras, vamos lá colonizar antes que os franceses tomem conta. E depois eu vou contar para vocês que eles até tomaram, mas eu já conto sobre isso. E aí, em 1530, o Martim Afonso de Souza, ele combate os franceses e funda a primeira Vila de São Vicente, o primeiro engenho. E aí, nós temos a segunda forma de organizar esse território, né, que eu falei para vocês na última aula. Eu vou mostrar aqui o mapa lá. Território colonial português da América. Olha como a configuração do mapa ela está diferente, né? Vocês viram que ele tem um biquinho, né? Tem um biquinho aqui, ó. Porque se a gente olhar o mapa hoje, ele não faz esse biquinho aqui, né? Não é assim. Nosso mapa hoje ele é diferente, porque conforme, ó, aqui se a gente for pensar, as capitanias hereditárias eram mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui. Essas partes eram todas divididas, certo? Aqui essa linha era o Tratado de Tordesilhas, que dividia o mundo, né, entre portugueses e espanhóis. Aí vocês perceberam que os portugueses foram tomando o território, aqui a gente tem uma expansão do território. Depois eu vou contar para vocês sobre a interiorização, né, do nosso terreno, do nosso território. E aí, para configurar mesmo que nós tivemos um aumento do nosso território. Território da América Portuguesa, que era colônia de Portugal. Combinado? Eu vou falar para vocês, então, sobre o comércio triangular, que nós estamos nesse sistema de mercantilismo. Dá uma olhadinha na tela. Olha só, no contexto geral, se a gente pensar assim, o que cada um manda para onde, né? Vamos pensar assim. Olha lá. Nós temos aqui o comércio triangular. O Brasil, ele manda para Portugal açúcar, derivados do melaço. Portugal manda para a África tabaco, derivados de cana, ferramentas e armas. Certo? A África manda para o Brasil, para a América, escravizados. Esse era o comércio triangular, uma lógica do sistema mercantilista. Certo? Agora, saindo desse cenário macro, vamos voltar para o cenário micro. Vamos voltar para o Brasil? Eu já expliquei para vocês, então, que tinha as capitanias hereditárias, e agora eu vou explicar os governos gerais. E aí eu fiz uma ordem aqui na minha mesa, que foi até a última aula, foi ali que a gente parou, né? A segunda forma de organizar o nosso território foi o governo geral. E como que isso foi feito? O governo geral ele estava acima das capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias, elas permanecem. Só que o governo geral, ele vem ali para centralizar. Vocês percebem que o Brasil, ele centraliza mais o poder em uma figura, enquanto lá na América Espanhola nós temos capitanias, temos vice-reinos. Então, a América Espanhola ela é mais descentralizada, né? Nós temos diversos poderes. Já aqui na porção da América Portuguesa, a gente tem muita centralização do poder, então a gente vai começar a ter o governo geral. O primeiro é o Tomé de Souza, eu coloquei ele aqui, ó, Tomé de Souza de 1549 a 1553. O Tomé de Souza, ele vai trazer os primeiros padres jesuítas, eu acho que essa é uma grande referência para falar de Tomé de Souza. O segundo governador-geral do Brasil, dá uma olhadinha aqui, vamos ver, foi o Duarte da Costa.
O Duarte da Costa, ele teve que enfrentar os franceses, porque vocês se lembram que os franceses fizeram uma colônia dentro do Rio de Janeiro? Se lembram disso? Nós íamos ter aqui na Baía de Guanabara uma colônia francesa. Eles invadiram a Baía de Guanabara e começaram ali a explorar. Eles fizeram isso associados aos indígenas. E aí, na última aula, eu até expliquei que os europeus, eles estavam também em guerras lá, Portugal, França, mas os indígenas também tinham ali as suas rivalidades. E os portugueses se aproveitaram disso e foram fazendo alianças, né? E aí, o Duarte da Costa, ele não foi muito prestigiado porque ele não conseguiu resolver esse problema, ele não consegue expulsar os franceses. Mas aí a gente tem o próximo, o Men de Sá. Vamos ver aí o Men de Sá. Períodos de 1558 a 1572. E aí, qual foi o grande feito de Men de Sá? Ele consegue expulsar os indígenas, ele consegue expulsar os franceses da Baía de Guanabara, lá do Rio de Janeiro. E como que ele faz isso? Ele entra em acordo com indígenas que eram inimigos dos amigos dos franceses, né? A gente falou disso na outra aula. Ele consegue fazer um acordo, expulsa os franceses. Aí o Men de Sá, ele tem um grande prestígio. É nesse momento que a gente começa a ter assim uma colonização de fato do Brasil. O Brasil, ele ainda não era pensado como uma unidade, né? Nós não tínhamos ainda, neste momento da história, o Brasil sendo pensado como uma unidade, uma nação, né? Cada um estava ali lutando pelo seu espaço econômico, político. Nós teremos depois uma série de contestações a essa centralização de poder. E esses são os dois modelos de economia e exploração do território, espanhol e português. E a gente tem um minutinho, eu queria saber se o chat tem alguma contribuição, algo que eles querem. Tem bastante coisa legal aqui. O professor Marcos está aqui. Obrigado, Marcos, viu? Te agradecer de novo, hein? Né? Por hoje de manhã. Ele fala o seguinte, ó. Ele fala que o comércio triangular foi o nome atribuído às relações comerciais estabelecidas entre 3 continentes do mundo: África, Europa e Américas, do Norte, do Sul e Central, entre os séculos 16 e 19. E a gente tem também aqui o professor Paulo Henrique, que disse, né, da escola Heloísa Marasca, de Rio Claro. Na verdade, tanto portugueses e espanhóis exploraram os territórios da América, levando todas as riquezas. Perfeito. Hoje, nosso país poderia ter uma situação melhor se não fosse esses anos de exploração absurda. Sem falar na escravidão de humanos, que foi uma coisa bárbara, né? E a professora Elizabeth disse que é uma professora de Libras, mas que está gostando muito da aula de História também. Muito obrigada, professora Elizabeth. Olha só, espero que vocês tenham aproveitado a aula. Avaliem a nossa aula, o que vocês gostaram, pontuem, porque nós estamos vendo essas avaliações. O que vocês não gostaram também, pontuem, porque a nossa intenção é sempre fazer uma aula melhor. E realmente, eu acho que uma grande permanência histórica de todas desses desdobramentos, né, que nós falamos aqui, é o racismo como consequência da escravidão. É por isso que a gente estuda história, né, para a gente começar a desconstruir essas bases, essas estruturas que formaram o racismo hoje no nosso país. Muito obrigado e tchau, tchau. Tchau, tchau.